Pastor César nos trará a palavra e eu quero expressar desde já minha gratidão a ele, a Annelise, a igreja que o cedeu. Esse pastor aqui, há 10 anos atrás, mais, quando eu estava no seminário, em 2006, quase 10 anos, nós trabalhávamos junto aqui e aprontávamos juntos também aqui com jovens e adolescentes. Então nós temos uma história compartilhada, ministerial e de vida juntos. E para nós é um privilégio receber você aqui, Annelise, um prazer também. Dizer que aqui é a casa de vocês, então se sintam à vontade, e Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Bom demais mesmo. Como o pastor Marcelo falou que aqui é a casa do Pai, realmente eu me sinto em casa, né? Cheguei aqui, comecei a olhar essas paredes aqui, eu falei, olha, foi bom, viu? Valeu a pena, a coisa aconteceu, foi maravilhoso. Essa igreja me mandou para o seminário. Nessa igreja eu conheci a minha esposa. Sabe onde eu conheci a minha esposa? Naquele portão ali, coisa fina de Deus, cara. Quando Deus vai escrevendo a nossa história, a gente olha para trás, a gente percebe algumas coisas, né? E a gente vê que Deus não tem mal de Parkinson, né? Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo nas linhas certas, no compasso certo e no tempo certo. E é muito bom estar aqui. Trago os cumprimentos da IPI de Nova Esperança, a igreja a qual pastoreio, a qual temos caminhado, eu e a Annelise. Agradeço ao pastor Marcelo, ao conselho da igreja, que confiou a palavra do Senhor nessa noite à minha vida. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas também um privilégio, porque a gente pode compartilhar um pouco daquilo que Deus tem realizado na nossa vida, não é verdade? Agradeço também a presença dos meus familiares, né? Tem um pessoal aí da família, Deus abençoe. Ontem, lá na igreja de IEP, na IPI de IEP, estava pregando num culto de jovens, e um rapaz chegou para mim e falou, viu, você é o César? Falou, sou. Você é de Prudente? Falei, sou. Aí, você toca bateria? Eu falei, toco. Então você foi meu primeiro professor de bateria. E fazia mais de 10 anos que eu não via esse rapaz, ele está aqui com a gente também hoje, veio nos visitar. E é muito bom. Lucas, obrigado, tua amiga que está junto, Deus abençoe. Gente, é uma satisfação, é um prazer. Poderia ficar só agradecendo e lembrando, como o pastor Marcelo falou, quase 10 anos que nós caminhamos aqui, né? Eu me vejo nesses corredores, naquela bateria, nesse púlpito, já falei algumas vezes aqui, lavando esse chão, fazendo um monte de coisa, né? Realmente a gente se sente em casa e é muito bom a gente chegar num lugar e se sentir em casa. E mais ainda, se sentir na casa do Pai. Essa palavra que o pastor Marcelo usou marcou meu coração nessa noite. Nós estamos na casa do Pai. E na casa do Pai nós chegamos como filhos e nada mais, nada menos do que filhos. Nós chegamos como filhos. E o filho é aquele que aprende a ser criança. É aquele que aprende a confiar no Pai. E nós vamos falar um pouco hoje sobre o amor de Deus, sobre sermos filhos do Senhor e sobre a nossa identidade como filhos do Pai. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti
me agrado. Vamos agora lá para o capítulo 4, a partir do versículo 1, de Lucas mesmo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essas pedras transformarem-se em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus o respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na mais alta parte do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Palavra do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor está aqui. Nós te damos graças, Deus, porque o Senhor escreveu este dia na nossa vida e nos trouxe aqui. Nós te damos graças, Pai, porque a Tua palavra é viva, ela faz o discernimento da nossa vida, ela traz vida e ela nunca volta vazia para Ti. Ela sempre nos transforma, ela sempre nos modifica, ela sempre vem de encontro às nossas necessidades, Pai. E é assim que nós nos colocamos diante de Ti, como filhos que necessitam da palavra do Pai. E pedimos para que o Senhor, com o Espírito Santo, que é o nosso professor, nos oriente nessa noite. Em nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Amém. Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o propósito da sua vida? Começo com perguntas porque, como dizem no jargão popular, não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Quem nós somos, irmãos? Qual é a minha identidade como filho de Deus? Como alguém alcançado pelo Senhor Jesus? Quem eu sou? E essa pergunta pode parecer muito inocente, mas não é. Porque muitas pessoas do nosso tempo não sabem quem são. Não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Realmente eu concordo com o que o pastor Marcelo falou. Nós precisamos aprender com as crianças e não nos limitarmos ao que foi o nosso passado e não nos aprisionarmos o hoje, querendo viver um futuro que ainda não existe. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Porque se nós não soubermos quem nós somos, possivelmente nós não vamos saber para onde ir. Quem nós somos, irmãos e irmãs? Como igreja, como pessoas alcançadas por Jesus, como gente que valeu o sangue de Jesus naquela cruz. Se você pensa que você não vale nada, só pare para pensar que você valeu o sangue de Jesus naquela cruz. Sangue, como disse o apóstolo Pedro, foi vertido na cruz desde antes da fundação do mundo. E isso daqui, irmãos, não é mais uma daquelas babaquices de autoajuda não, tá? Eu fui discipulado pelo pastor Ednilson, pelo pastor Marcelo e pelo pastor Leu.
Não tem conversa de autoajuda, não. É conversa de vida. Nós valemos o sangue de Jesus. Isso quer dizer que a gente tem que aprender a ser amado por Deus. Porque muitas vezes nós não nos permitimos ser amados pelo Senhor. Se você olhar para a tua lataria e eu olhar para a minha lataria meio caída, né, careca, emagreci um pouco, mas daqui não sai muita foto bonita, não. Aí às vezes a gente vai pensar assim, se eu tenho dificuldade de me amar, ninguém me ama. Mas a gente tem que se abrir para o amor de Deus. A gente tem que se permitir ser amado por Deus. A gente tem que encarar de forma verdadeira, encarnar e trazer isso para a nossa vida no dia a dia, de que o Senhor nos ama. Eu tenho lido alguns textos do Brennan Manning. Irmãos, se vocês não conhecem, por favor, comprem os livros desse homem, qualquer um. Se ele estiver ensinando você a fazer bolo de cenoura, compra, porque vai ser bom. Muito bom. E ele fala muito desse amor de Deus. E que muitas vezes nós temos mais a facilidade de saber que Deus existe do que Deus nos ama. A maioria dos cristãos tem mais facilidade de crer que o Senhor existe do que o Senhor os ama. Deus nos ama, irmãos. E eu quero começar essa conversa hoje, esse bate-papo, pensando que o Senhor nos ama. Você crê que Deus te ama? Então tá bom, então a gente continua. Senão eu tinha que parar aqui, porque a nossa conversa vai ser a partir disso. Do fato de que o Senhor nos ama. E por que é importante pensarmos na nossa identidade como filhos de Deus? Porque nós vivemos num tempo que muitas pessoas não sabem qual é a sua identidade. E não se admire, muita gente dentro dos bancos da igreja há mais de 10, 15, 20 anos não sabe quem é diante do Pai. Os textos que nós lemos nos relatam os episódios iniciais do ministério de Jesus. Até aqui, o Senhor Jesus era um ilustre desconhecido. Era um judeu, um carpinteiro de 30 anos da Galileia. E a partir desse momento, o ministério dele começa a se desenvolver. E aqui, a sua identidade é firmada e sustentada. E é muito interessante que a voz que rasga os céus e diz para Jesus: Tu és meu filho amado, de ti eu me agrado, foi a voz que falou para alguém que não tinha nada, que não tinha feito nada e que ninguém conhecia. Jesus era um ilustre desconhecido. Jesus não era famoso. Jesus era somente o Filho do Pai. Esse é o ponto. Aqui, Jesus é o Filho do Pai. Ele não é o que cura. Ele não é o que ensina as multidões. Ele não é o que multiplica os pães e peixes. Ele não é o que cura os feridos, o que ressuscita os mortos. Ele é simplesmente o Filho amado em quem o Pai tem satisfação. Esse é o Cristo que nós seguimos, que é filho e que sabe que é filho. Isso foi muito importante porque sustentou a identidade de Jesus em toda a sua vida. E a gente vai perceber isso diante das tentações. O diabo queria colocar tanto a identidade e o poder de Jesus à prova. Se Jesus duvidasse, demonstraria que não tinha confiança de quem ele era. Se Jesus titubeasse, ele demonstraria que não sabia que de fato era filho e filho amado do Pai. A sustentação da identidade de Jesus era saber que ele era filho e que era filho amado do Pai. Em quem está a nossa identidade, irmãos e irmãs? O que define a minha vida, a minha existência, a minha identidade? É o que eu faço? É o que eu tenho? É o que os outros dizem quem eu sou?
O que é que define a minha vida? Eu gostaria que você saísse junto comigo nessa noite, porque essa palavra transformou a minha vida e tem transformado, que a gente saia daqui hoje falando assim, olha, eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que os outros dizem que eu sou filho e o Pai me ama. E aí a partir disso a gente elabora a nossa vida, a nossa identidade, a nossa caminhada, tudo que fazemos, tudo que temos e tudo que somos. A partir disso, do fato de que somos filhos e o Pai nos ama. Como falei que temos dificuldade de muitas vezes experimentar o amor do Senhor, o Henry Nouwen diz assim, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nem para Deus te amar menos, porque você é filho de Deus. Então, irmão, minha irmã, se você está orando para Deus te amar mais, você está perdendo tempo. Você tem que orar porque Deus te ama, é diferente. Como diz Paulo, o amor de Deus nos constrange. E a partir desse amor tremendo, constrangedor, que é incondicional, ou seja, não depende de mim, aí eu vou orar, aí eu vou adorar, aí eu vou me entregar, aí eu vou servir. E são essas pessoas que de fato servem e fazem a diferença, quando reconhecem que são amadas pelo Pai. Isso, irmãos, porque Deus é amor, e o amor é a identidade de Deus. O amor não é uma qualidade de Deus, o amor não é um flash de humor do Senhor, não, Ele está amoroso, não, Ele é amor. O amor é a identidade do nosso Deus. E pensando um pouco sobre a vida de Jesus, sobre a nossa identidade, sobre esse Deus que nos ama, sobre o fato de sermos filhos dele, gostaria de ver com você rapidamente algumas fontes da identidade de Jesus. Nós percebemos que Jesus ouviu do seu Pai: Tu és meu filho, filho amado, de ti me agrado. E a partir disso ele elaborou a sua identidade. Mas, diante das tentações, o Senhor Jesus nos demonstra as fontes da sua identidade, e onde ele firmou esta certeza de que o Pai o tinha chamado, e que isso pode servir para a nossa vida também, porque as palavras que o Senhor disse para Jesus como filho, elas se voltam para nós. Por isso eu gostaria que você ouvisse a voz de Deus quando falou para Jesus, para você também, para a igreja: você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu tenho prazer, alegria em vocês. Porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos, é o primogênito da criação de Deus. Aquilo que o Senhor realizou nele e por ele nos atinge. E nós podemos sair daqui com a certeza de que nós somos filhos. Mas uma fonte da identidade de Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nos versículos 3 e 4, o diabo tentou persuadir Jesus a duvidar da sua autoridade e do seu poder. Ele começou tentando Jesus para que ele sustentasse a sua identidade naquilo que ele fazia. O diabo falou assim: olha a pachorra, se és filho de Deus, mande com que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, use o seu poder em benefício próprio. Se és filho de Deus, seja definido por aquilo que você faz. Se és filho de Deus, sacie a sua fome. Prove a você mesmo o seu poder. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós caímos na tentação de definir a nossa identidade a partir daquilo que fazemos? Você quer ver como que isso está muito presente na nossa sociedade? Sempre que nós vemos alguém dando entrevista na televisão, como que aparece? Aparece assim: Annelise Passerini de Castro Juncker, engenheiro ambiental, não é assim? Ou Marcelo Pac Souza, pastor. Ou Valquíria
cantora de carteirinha, não é assim? É a profissão. Nós somos conhecidos na nossa sociedade por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós podemos oferecer aos outros. Só que sabe qual que é o problema disso? Um dia nós vamos nos aposentar. E é por isso que essa sociedade despreza os anciãos, porque eles não podem mais produzir com as mãos. Por isso a nossa sociedade remunera com uma aposentadoria desumana aqueles que trabalharam para construir a nossa pátria. Porque nós somos definidos pelo que nós fazemos. Nós somos definidos nessa sociedade pelo que nós fazemos. Jesus demonstra para a gente que a identidade dele não estava sustentada naquilo que ele fazia, mas estava sustentada na palavra do Senhor, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele resgata Deuteronômio 8:3 e traz aquilo para a vida dele. E a gente pode ouvir aqui o Senhor Jesus falando lá em João 4 para os seus discípulos, quando eles chamaram para que ele fosse lanchar: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A palavra de Deus era a fonte de identidade de Jesus, irmãos. A partir da palavra de Deus, o Senhor falava para ele: tu és meu filho, filho amado, eu me agrado de você. Muitas vezes nós nos sentimos vazios da presença de Deus, porque nós estamos vazios da palavra do Senhor. Pastor Valdir Steuernagel disse assim lá no Congresso de Pastores, Marcelão. Vou falar com o Marcelão aqui, que para mim é o Marcelão, né? Pastor Marcelo, ele falou assim: quando Deus fala, o céu se abre. Quando Deus fala, passamos a viver. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos aprender mais desse Deus cuja palavra é presença. Quer um exemplo? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Ele era Deus. A palavra do Senhor é a sua presença em nossa vida, quando nós nos chegamos diante dela e pedimos: Pai, eu estou aqui, descreve a tua carta de amor para o teu filho, eu quero ouvir tua voz, Pai. E quando Deus fala, o céu se abre. Quando Deus fala, nós passamos a viver. E quando nós nos debruçamos diante da palavra do Senhor como fonte para a nossa identidade, nós percebemos que Deus vem sempre de novo com a sua palavra, porque Deus não desiste de nós, irmãos. Isso que é maravilhoso. Pode ser que nós desistamos de nós mesmos, mas o Senhor não desiste. E é bom demais quando a gente se chega diante da palavra. Eu gosto muito daquela passagem lá no capítulo 3 do livro de Ezequiel, quando Deus chama Ezequiel no início do seu livro, aí depois diz para o profeta: olha, você vai pregar a minha palavra para o povo, mas antes tome aqui o rolo da lei, coma essa palavra. E diz o texto que o profeta comeu aquela palavra, que ela encheu o seu estômago, e que a palavra era doce como mel. E essa palavra, meus irmãos, que é doce como mel, e não confunda com vitória com sabor de mel, pelo amor de Deus. Essa palavra que é doce como mel, ela tem nome. E o nome dela é de uma pessoa, Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, que está em nós pela presença do Espírito. A palavra está em nós. E é por isso que, para sermos cheios de significado, essa palavra tem que impregnar a minha vida. Adoração. Adoração, mais uma fonte da identidade de Jesus. O diabo tentou ludibriar Jesus pela ganância. Ele falou assim: eu não vou conseguir pegar ele por tentar demonstrar aquilo que ele faz, eu vou tentar pegar ele por aquilo que ele
pode ter, pela ganância. E aí, diz o texto que o diabo levou Jesus para um lugar alto, mostrou a ele os reinos da terra e falou: te dou tudo isso, porque tudo isso está na minha mão. Você só precisa de uma coisa. Você só precisa prostrar e me adorar. Você só precisa demonstrar para mim que você está sujeito a mim. Se você se sujeitar a mim e não encarar o seu caminho messiânico, que é a cruz, eu te dou tudo isso. Você não precisa morrer, só precisa se ajoelhar. Olha que negócio bom para você, Jesus. Você não vai precisar sofrer. É só você dar uma ajoelhadinha de leve. Aqui na minha frente eu te dou tudo isso. E está tudo feito, tudo conversado e negociado. A ganância, meus irmãos e minhas irmãs, tem formado a identidade de muitas pessoas do nosso tempo. A ganância tem definido muitas relações e muitos relacionamentos. A ganância tem conduzido o mundo e a nossa sociedade num desequilíbrio diabólico. E muitos têm cedido à ganância como um culto, como uma adoração àquilo que se pode ter. Aí a gente faz aquela pergunta bem evangeliquez, né? Você é dono das suas posses ou as suas posses são donas de você? Você é dono do seu dinheiro ou é escravo dele? Tudo isso que vocês já ouviram, tem certeza, né? Só tem crente velho aqui dentro, não é verdade? Tem certeza, eu já ouvi isso muitas vezes, já falei bastante vezes também. Bastante vezes. Acho que é isso. Como que é, irmãos? O que tem regido a nossa vida? O que tem conduzido a nossa história? Jesus nos ensina que a adoração é sujeição. A sujeição de Jesus era somente ao Pai. Jesus demonstrou que a vida é culto e que o culto é a extensão da vida. Um pastor brasileiro muito famoso, chamado Edson Barbosa, esteve lá no presbitério de Maringá, numa jubilação, e falou assim que foi visitar uma igreja com um amigo, a igreja que esse amigo frequentava, e terminado o culto, esse amigo virou para ele e falou assim: olha, eu vou sair dessa igreja, eu vou procurar outra igreja, porque essa igreja é fria demais. Essa igreja é muito fria. Aí o pastor Edson, com a sabedoria do ancião, né, virou para ele e falou assim: meu irmão, como que está a tua vida de oração? Como que está a tua vida de busca ao Senhor na palavra? Você passa a semana inteira no freezer e quer encontrar uma estufa na igreja? Você passa a semana inteira no freezer. Você lê a Bíblia? Não, não tenho tempo, pastor, eu trabalho demais. E aí você quer chegar na igreja e encontrar uma estufa. E aí isso a gente vê que é simples, né? A igreja é resultado da nossa vida e objetivamente é isso, né? De modo bem tranquilo, a igreja é resultado da nossa vida, irmãos. E quando eu falo uma igreja fria ou quente, eu não estou falando uma igreja de povo que só pelas paredes, não. Mas é de gente com o coração aquecido. Porque essa palavra, ela não pode ser cognitiva. Algo que é muito bonito lá nos livros proféticos e a gente perde, é que a palavra de Deus, muito mais do que ser algo verbalizado, ela é um acontecimento. Ela tem que acontecer na nossa vida. A presença de Deus tem que vazar da nossa história. A nossa adoração, a nossa celebração tem que vazar da gente. A nossa vida de se colocar diante de Deus tem que extrapolar e contagiar quem está do nosso lado. As pessoas têm que olhar para a gente e falar: você tem algo diferente que eu não sei o que é. E aí deixa para você falar: mas eu posso te contar, você tem 5 minutos? Senta aqui, é Jesus Cristo que é Senhor da minha vida. Quer estudar a Bíblia comigo? Vamos caminhar junto. A nossa adoração tem que extrapolar a nossa vida, irmãos. Senão nós vamos correr o risco de ceder à tentação da ganância. Senão nós vamos correr o risco de ceder à tentação de vivermos por aquilo que nós temos. E isso é um perigo. Porque se você perder aquilo que você tem, o que será da sua vida? Se você está apoiado naquilo que você tem, você corre o risco de se decepcionar.
Se você estiver apoiado no centro da vontade do Senhor, você nunca vai se decepcionar. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, tristezas, angústias, perdas, mas nós nunca vamos nos decepcionar. E quem nos diz que se decepcionou com Deus, é porque conheceu somente aquele Deus que Ele mesmo projetou na parede, não conheceu o Deus e Senhor que é nosso Pai e Pai de Jesus Cristo. Obediência. Obediência, mais uma fonte da identidade de Jesus. Não contente, o diabo tentou desviar Jesus da sua missão, da sua identidade, com mais uma tacada, com mais uma estratégia, a fama, a evidência. Ele joga sujo nessa tentação. Ele leva Jesus para o alto do templo, e do alto do templo diz a ele: olha lá, tem muita gente. O templo era um lugar de grande circulação de religiosos, de grande circulação do povo de Deus, de pessoas que tinham negócios. O templo era um local de oração, um local de negócios, um local de coisa boa e de coisa ruim também, no tempo de Jesus. Tanto que ele chegou metendo a bica em tudo e virando a mesa, certo? Vocês se lembram disso. Mas o diabo coloca Jesus em cima do templo e fala: olha, cara, a evidência aí, ó. Não diz lá, no livro dos Salmos, que o Senhor não permitirá com que o seu pé tropece em pedra alguma? Se atire. Esse povo vai ver os anjos te segurando, cara, você vai ter eles na mão. Você tira o que você quiser desse povo. Você vai ser conhecido como um milagreiro, como alguém que tem um poder sobrenatural. As pessoas gostam de se aliançar a homens que esboçam ter poderes sobrenaturais. As pessoas querem, muitas vezes, relegar ao outro a sua obrigação de se colocar diante de Deus e buscar a vontade de Deus para a sua vida. Aí se aliancia com homens que dizem: eu tenho a resposta. Vai lá, cara, pula, os anjos vão te segurar, você vai ter esse povo na mão, você vai tirar o que você quiser deles. Alguma semelhança com alguns líderes religiosos do nosso tempo? É a mentalidade da identidade formada a partir do apelo popular, que tira tudo o que pode e o que quer e depois deixa no esquecimento. Os ex-BBBs, os cantores de sucesso de uma música só, os jogadores de futebol aposentados da década de 80 que o digam. Nessa mentalidade, nessa sociedade, você é bom enquanto você pode entreter alguém. Você é bom enquanto você pode chamar a atenção de alguém. E muitas pessoas têm caído nessa falácia de sustentar a sua identidade a partir daquilo que os outros dizem que ela é. E muitas vezes ela se veste não para cobrir o corpo, mas se veste para demonstrar para o outro: eu estou podendo. E às vezes ela troca de carro não porque ela precisa trocar de carro, mas falar para o outro: eu estou podendo. Ainda mais o brasileiro, né? Apaixonado por carros, não é assim a propaganda? Não é? Por quê? Porque eu preciso formar minha identidade a partir do que o outro diz que eu sou. E vou resgatar aqui e parafrasear Jesus com aquilo que ele falou para Pedro e João. Falei isso lá ontem em EP. Quando Pedro e João queriam o poder do lado de Jesus. Tiago e João. Jesus, dá um lado para mim e um lado para o outro ali. Jesus falou: é assim diante dos governantes do seu tempo. Entre vocês que seja diferente. Irmãos e irmãs, que entre nós seja diferente. Em nome de Jesus.
Que a nossa identidade não seja definida por aquilo que nós fazemos. Que a nossa identidade não seja definida por aquilo que nós temos. Que a nossa identidade não seja definida por aquilo que o outro pense ou diga que eu sou ou que eu deva ser. Que a minha identidade seja definida pelo fato de que eu sou filho, filho amado, e que o Pai se agrada de mim diante dele. Que o Pai me ama. Que o Pai cuida de mim. Que o Pai está olhando para mim. Que o Pai sabe da minha vida. Que o Pai sabe das minhas alegrias e das minhas lutas. Que o Pai conhece o deitar e o levantar da minha vida. Que não há para onde eu possa me esconder da presença do seu Espírito. Que o Pai sonda o meu coração e conhece as minhas inquietações. E diante das minhas falhas me apresenta o caminho da justiça. Que a nossa identidade, irmãos e irmãs, seja definida pelas narrativas de Jesus e não pelas narrativas do nosso tempo. Que nós assumamos para nós as palavras de Jesus para a nossa vida. Que como igreja a gente viva por aquilo que Ele falou, porque a palavra é Ele mesmo. O Evangelho é Ele mesmo. Quando vivemos a palavra, vivemos Jesus. Vivemos o que Ele tem e o que Ele espera de nós. É viver dele, por meio dele e para ele. É ter a nossa identidade sustentada no amor e no poder do Senhor. Quero concluir lendo um versículo. Só preciso achar aqui onde ele está. Aguenta aí. Não estou achando, irmãos, nos meus arquivos. Mas eu vou achar, sou teimoso. É que eu quero ler nessa versão que eu tenho aqui na minha Bíblia, no meu arquivo aqui. Achei. Sofonias 3,17. E essa versão é uma versão de uma Bíblia que chama Bíblia dos Capuchinhos, que eu ganhei do pastor Danilo, que foi pastor um tempo aqui na igreja. Termino esse tempo de reflexão sobre o amor do Senhor, sobre o fato de sermos filhos dele e de que a nossa identidade está firmada no fato de que somos filhos e que Ele nos ama, com este versículo. E não precise ficar com medo, porque não é texto fora do contexto, tá? Aqui o Senhor está falando da alegria dele diante do arrependimento e da transformação de vida dos seus filhos. E a nossa esperança é que sempre, diante do impacto da palavra do Senhor, nós saiamos de fato transformados. Que diz assim, difícil achar, né? Sofonias, uma página e meia. Eita, mas se quiserem ouvir, eu vou ler nessa versão que diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti como poderoso Salvador. Ele exulta de alegria por tua causa, pelo seu amor te renovará. Ele dança e grita de alegria por tua causa, como nos dias de festa. Ele dança e grita de alegria por tua causa, como nos dias de festa. Hoje, meu irmão e minha irmã, é tempo de festa de Deus, porque o povo de Deus está reunido. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar.
Pai, é muito bom, Senhor, podermos nos dirigirmos ao Senhor como nosso Pai, sabendo o que isso significa, que o Senhor se deixa chamar com intimidade. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que orienta, conforta, consola e desafia o nosso coração. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e quando o Senhor fala, os céus se abrem e nós passamos a viver. Obrigado por isso, Pai. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos atinge, Senhor. E é maravilhoso sabermos que o Senhor nos ama não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas que o Senhor nos ama. E que isso não nos exime das nossas responsabilidades, mas dá um novo curso para a nossa caminhada de responsabilidade. O fato de que podemos saber que não há nada que possamos fazer para conquistar o Teu amor, mas que nós sim podemos responder ao Teu amor com a nossa vida. E isso é maravilhoso, como foi dito aqui, é um privilégio, Pai, estarmos na Tua presença. É um privilégio sermos Teus filhos, Deus. É um privilégio podermos nos achegar diante de Ti como crianças, num mundo de pessoas que pensam que são emocionalmente adultas, mas estão se acabando. Pai querido, obrigado, porque nós somos Teus filhos, Pai, e porque o Senhor fez tudo. Senhor, que o Teu Espírito Santo nunca nos deixe dificultar aquilo que o Senhor facilitou. Que o Teu Espírito Santo nunca nos deixe burocratizar a vida com o Senhor, que é essencialmente relacional. É entrega, Pai. É sujeição. É adoração. É obediência. O Senhor não nos pede nada absurdo, Pai. O Senhor não nos pede nada que não possamos fazer. O Senhor não quer o nosso dinheiro, o Senhor não quer o nosso tempo, o Senhor quer a nossa vida, porque quando nós nos entregamos a nossa vida, nós entregamos tudo a Ti, Pai. Pai de amor, obrigado, porque nós não somos o que fazemos, nós não somos o que temos, nós não somos o que os outros dizem que somos, nós somos filhos e filhos amados do Senhor. Obrigado, Pai, e que essa narrativa de Jesus faça parte da nossa vida, e que o quebrantamento do Senhor transforme este conhecimento em mudança de vida para a gente, Pai. Que todas as vezes, Deus, que as tentações baterem à nossa porta, que todas as vezes, Senhor, que as angústias, as apreensões, que todas as vezes, Deus, que as indecisões baterem ao nosso coração, nós nos lembremos que nós somos filhos e filhos amados do Pai. Eis-nos aqui, Pai. Somos Teus filhos. Queremos ser como crianças. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.